Vamos conversar agora com o Luiz Anin, jornalista cultural, crítico de cinema, sempre presente aqui às sextas com a gente, nos ajudando inclusive a programar o final de semana. Se você não for para a manifestação, ou mesmo que vá para a manifestação, dá para pegar um tempinho para curtir cinema, assistir ao cinema, aos streamings. É isso. A gente precisa desanuviar de alguma forma e a cultura tem sido sempre esse escape para a gente também, né? Tudo bom, Zanin? Como você está? Tudo bom, querida? É isso mesmo. A gente precisa ter uma válvula de escape, né? É isso, dureza essas Porque últimas duas a coisa semanas. está feia, Diga, não está tá, brincadeira viver, não, né? tá difícil demais. Agora com esse Tá. alerta para a gente ficar atento, porque o pior ainda pode estar por Ah, vir. Puxa porque, vida. mas é realista, né, essa análise, né, É, porque a gente não está vendo se encaminhar para uma não, solução, não há boa vontade, né, por exemplo, esse veto dos Estados Unidos à proposta brasileira, assim, é uma coisa chocante, né, quando você estuda a chocante. proposta e você vê que é um negócio assim de abertura de corredores humanitários e tudo mais, né, quer dizer, foi uma proposta bem equilibrada, até Sim, tímida para algumas pessoas, né, sim. e mesmo assim foi vetado pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, o mundo é bastante complicado. Esse mundo unipolar, ele é muito complicado porque deposita o poder do mundo em pouquíssimas Sim. mãos, né? É difícil, Por é isso complicado. que Legene Mirhan diz sempre que a gente caminha para esse mundo multipolar e isso é muito necessário acontecer, porque não dá para ficar nas mãos de um único ator internacional que toma todas as decisões, como tem sido agora em relação aos Estados Unidos. É verdade. Eu preferia que caminhasse a passos mais rápidos aí. Sim, eu também. Mas eu compreendo o professor, eu também sou estudante amador de história, e eu sei que o tempo da história é diferente do É que o diferente. tempo biológico nosso, né? Tem sido mais rápido, mas mesmo assim eu Mesmo queria que fosse assim, ainda mais, né? Luiz pois é. Anin, a gente fala, claro, sobre cinema, mas a nossa dica inicial é de livro, é de leitura. Pois é, porque Luiz Anin está lançando o livro. O livro, deixa eu pegar aqui o nome certinho para não errar, A Arte da Crítica, vai ser lançado agora dia 26, nesta semana, se eu não me engano, quinta-feira que vem, é isso, né? 27, Quinta-feira, isso, quinta-feira. quinta-feira que vem, dentro da Mostra de Cinema de São Paulo. Conta mais pra gente, Zanin. Então, a mostra tem é uma parte, vamos dizer assim, além dos 300 e tantos filmes, tem uma parte mais reflexiva, de debates e lançamento de livros também, e o lançamento do nosso livro vai ser nessa parte mesmo de debates, então vai ser nessa quinta-feira, 26, às 17 horas, na Cinemateca Brasileira, que é um lugar nobre, muito querido de nós todos, né? E vai Sim. ter um pequeno debate antes, não vai ser simplesmente assinatura de livro, vai ter um debate antes com dois críticos amigos, críticos bem conhecidos também, que é o Paulo Henrique Souza, Paulo Henrique Silva, perdão, e o José Geraldo Couto, que são dois amigos meus muito queridos e que se prontificaram a debater meu livro, e essa mesa vai ser mediada pela Maria do Rosário Caetano, também crítica de cinema, jornalista de cinema. Tá? Vai ser um negócio simpático lá para a gente conversar um pouco sobre a crítica de cinema, a arte da crítica, que é o título do livro, né, e é o objeto do livro. Thalita, esse livro começou, na verdade, não era nem para ter nascido esse livro, para te falar bem a verdade. Eu comecei a escrever um blog há alguns anos atrás, fazendo as minhas reflexões, assim, meio que para mim mesmo, assim, né? Sobre os problemas da crítica, né? Sobre os impasses, tanto teóricos quanto práticos, assim, né? Vários aspectos da crítica. E fui escrevendo. E alguns amigos descobriram esse blog e falaram, mas tem que virar livro. Tá? Um deles foi o Paulo Henrique Silva, né? E uma outra amiga querida também do Rio Grande do Sul, que é a Ivonete Pinto, e eles me incentivaram
a transformar aquele blog em livro. E foi o que eu fiz, né? Quer dizer, dei um arranjo geral na coisa, produzi novos capítulos, tal, e a coisa acabou virando esse livro com essa capa bonita que está aí. Já está editado, já saiu, já me mandaram mensagem da editora que os livros já estão a caminho de São Paulo. Então, o bebê já nasceu. Né? E nós vamos debater isso aí, e claro que você está convidada e todo o nosso público aí que nos escuta e que nos vê e tal, estão convidados também a comparecer lá e conversar um pouco com a gente sobre crítica. Tá? Eu não sei se vai ter um drinkzinho, acho que não posso oferecer isso. Mas posso oferecer um bom papo, isso aí eu garanto que vai ter, porque vai ter muita gente bacana lá para debater esse tema aí. Tá bom? Nada impede do pós-debate ser no bar também, né? Então, com uma cerveja. Nada impede. Claro. Então, dá um spoiler pra gente, assim, nesses anos de reflexão, o que te surgiu como o grande segredo da crítica, ou qual foi o seu grande aprendizado nesses anos todos, se é que dá pra gente resumir? Na verdade, Thalita, o livro tem 40 capítulos. Ele não é um livro grande, porque os capítulos são pequenos, mas então eu trabalho com vários temas. Por exemplo, eu falo assim, o que é o spoiler? Né? Só para dar você falou em spoiler, o que é um spoiler? Esse é um termo, por exemplo, que eu, quando comecei a escrever sobre cinema, lá atrás, ele nem existia. Né? Sim. E de repente vira um tabu, assim, porque a gente fica cheio de dedos, né, de entregar alguma informação que o público não queira. E, por outro lado, se você não dá nenhuma informação, também o público fica frustrado. Então, você fica entre duas exigências aparentemente contraditórias. Eu discuto isso num pequeno capítulo lá. Discuto um monte de outras coisas. O que é o cinema político, né? Qual é o papel da música num filme, né? Quais são assim, os grandes diretores, as grandes correntes de pensamento crítico, né? Por que a chamada política dos autores, inaugurada pelo pessoal da Nouvelle Vague nos anos 60, ainda é tão influente entre nós, né? Por que novas tendências vão se agregando ao pensamento crítico com uma preocupação identitária e inclusiva hoje? Como é que isso modifica a maneira da gente fazer uma crítica? Essas coisas assim, que interessam para as pessoas que escrevem, que falam sobre cinema. Né? Outra coisa que eu discuto, por exemplo, no tempo que eu comecei, quem era crítico de cinema era somente quem escrevia em jornal sobre cinema. Hoje em dia você tem uma polivalência, você tem, desde a chegada da internet, você tem os blogs, depois apareceram os influencers, né, que falam sobre cinema, né, os podcasts, que proliferaram muito, né, tudo isso faz parte da reflexão sobre cinema. É crítica de cinema? É isso que eu discuto no livro, entre outras coisas. E eu percebi o seguinte, ao longo da minha carreira, que as questões da crítica de cinema interessam o público. Sempre que a gente vai fazer algum debate sobre crítica de cinema, a gente vai falar, só interessa para crítico de cinema. Não é verdade. O público cinéfilo, gente que gosta de cinema, gosta também de saber sobre a crítica, o que os críticos estão pensando, as brigas entre os críticos, né? E um monte de coisas assim que eu discuto nesse livro. Por exemplo, uma outra coisa que eu discuto, que eu acho que é interessante, como é que você faz a crítica de um filme do qual você é ideologicamente totalmente contrário àquele filme. Por exemplo, um filme fascista. Como é que eu critico um filme fascista sendo eu um crítico de tendência política progressista? Essas coisas. Sabe que quando tem escola de samba, tem aqueles critérios, né, que são analisados. Eu acho que a gente que não é crítico tem interesse em saber como pensa o crítico justamente por isso, né? Saber como é avaliado para que a gente também possa, de repente, olhar com outros olhos para o filme. Achei interessantíssimo. Me colocando, inclusive, no lugar do crítico, nunca tinha feito isso antes, não sabia do impacto que teve o spoiler para vocês. Realmente, ficou muito mais difícil trabalhar depois que se criou essa noção de spoiler.
Muito difícil, Thalita, e mais difícil ainda para os escritores de cinema universitários que fazem artigos maiores e tal, e não Sim. necessariamente sobre os filmes que estão sendo lançados. Para você fazer uma análise em regra de um filme, você tem que escrever o enredo do filme, Sim. normalmente, né? E isso pode ser considerado assim um spoiler desastroso por alguém que eventualmente não conheça aquele filme, não tenha assistido ainda. Então, que coloca esse tipo de Puxa problema, e a vida. gente tem que se virar e dar um jeito, Que né? difícil, né? Puxa vida. Aliás, o Zanin está toda sexta aqui com a gente, mas ele é crítico de cinema no jornal Estado de São Paulo. Há quantos anos, Zanin? Há mais de 30. Há mais de 30 anos, publicando as críticas no jornal Estado de São Paulo. É isso, todos convidados, parabéns pelo lançamento, pelo nascimento desse filho, Zanin. E é isso, vamos prestigiar o Zanin, então, no dia 26 na mostra.